Investidores, vamos nesse vídeo dar um novo giro pelo mercado cripto e repercutir os principais fatos e dados, vamos olhar alguns gráficos também, e contar a história do dia, a história desse momento do mercado que tem o Bitcoin caindo hoje, né? Olha lá, o Bitcoin chegou a ter uma queda um pouco mais expressiva, ele está deixando um candle com um pavio bem extenso na parte inferior aqui, nesse momento ele acumula menos 1,0% de queda, né? Bitcoin que está super sobrevendido, né? Sofreu uma pressão de venda muito forte nesses últimos dias, que levou o BTC aos 24 pontos do índice de força relativa, esse número que a gente consegue ver aqui embaixo. Bem raro o Bitcoin atingir essa pontuação nesse importante indicador da análise técnica, né, investidores? Vou dar um giro aqui para a gente repercutir o que está acontecendo. Vamos até o final do vídeo porque vai valer a pena para você que tem capital exposto a esse mercado, que tem um ambiente de medo, uma atmosfera de bastante apreensão e pessimismo, né, investidores? No indicador de medo e ganância do CoinMarketCap, a gente tem 21 pontos, porém no indicador do Alternative Me, que é um site mais antigo até, que a gente acompanha esse mesmo indicador de medo e ganância, a gente já tem aqui novamente o Bitcoin com uma pontuação diferente, 16 pontos, até subiu um pouquinho, mas ainda em um ambiente de medo extremo, né? E a gente atingiu aqui um nível de medo extremo que a gente só teve lá no crash da Terra Luna, né? Nem no crash da FTX, que foi um dos maiores da história desse mercado, a gente teve um sentimento tão pessimista, né? Olha só, esse aqui é um estudo da Block Trends, que mostra pra gente os dias em que o Bitcoin atingiu medo extremo, dias de medo extremo no mercado, com um indicador de medo e ganância abaixo de 10 pontos, igual ou abaixo de 10 pontos, né? Aí a gente tem aqui, olha só, justamente o momento em que o Bitcoin estava marcando o fundo da fase corretiva de 2018. 2018 foi um bear market, isso aqui foi exatamente quando a gente estava fazendo o fundo. Depois a gente teve o crash da pandemia, que aconteceu, o crash foi em março de 2020. Depois a gente teve alguns momentos aqui, que já foi depois das fortes altas que a gente teve naquele mesmo ciclo de 2021, que foi quando a China tinha banido mineração. Essa foi a narrativa criada para justificar essas quedas, né? Mas foram quedas que aconteceram depois que o Bitcoin e o mercado já tinham subido muito. Para vocês terem uma noção, em maio de 2021 já tinha acontecido a out-season, que agora está todo mundo esperando. Então, os preços já tinham subido muito, ou seja, tinha muito para cair, para corrigir, né? E aí a gente teve 3 momentos durante aquela fase de medo extremo também. Depois a gente teve maio de 2022, nem lembro o que aconteceu em maio de 2022. Vocês estão reparando que aqui nessa coluna a gente tem o preço do Bitcoin, né? O preço que o Bitcoin estava naquele dia. E aí a gente teve 28/6, que foi quando a stablecoin da Terra Luna colapsou e fez com que todo o ecossistema da Terraform Labs fosse a ruína. E agora, né, investidores? E agora, 27/2 de 2025, Bitcoin no maior preço de todo esse histórico aqui, né? $83 mil, e o mercado se pelando todo. Esse aqui foi um tópico que eu abri dentro do nosso canal de membros, a nossa comunidade fechada do Telegram. Eu vou deixar o convite para vocês participarem, tá? Olha lá, eu deixei isso aqui, a galera repercutiu o que estava acontecendo, enfim, deixa eu fechar esse aqui. A galera repercutindo tudo o que estava acontecendo, e a gente publica vários tópicos e vários fóruns de discussão, a gente abre lá diariamente para repercutir o que acontece no mercado. Muita gente falando das previsões do Arthur Hayes, né, investidores? Falando, ele tá falando que vai cair para 70, meu Deus do céu, socorro. Ele disse, à medida que a comunidade global percebe que a política americana não mudou tão dramaticamente só porque o Trump foi eleito, o preço das criptomoedas deve cair para os níveis vistos no quarto trimestre de 2024. Minha previsão é de um reteste na faixa de 70 a 75 mil dólares para o Bitcoin. Na verdade, ele disse que a previsão de reteste dele nessa faixa de preço continua de pé. O Arthur Hayes é um cara extremamente respeitado dentro do mercado, né, investidores? E à medida que vocês acompanharem um pouco mais o mercado e as opiniões dele, vocês vão ver que ele é um cara que muda de opinião toda hora, tá? Não dá também para assumir como a verdade absoluta o que ele fala, porque daqui a pouco ele opera muito futuros, esse cara. E como ele é uma voz bastante ouvida dentro do mercado,
muitas vezes ele fala algumas coisas em linha com os interesses pessoais dele, tá? E isso eu gosto dele, só que a verdade tem que ser dita. E isso é uma coisa que, se você reparar direitinho nas opiniões que ele vai dando ao longo do que vai acontecendo no ciclo de mercado do Bitcoin e dos criptoativos, você vai perceber que sim, ele muitas vezes muda de opinião do nada, sei lá, ele encerra uma posição lá, aí ele começa a mudar o discurso, né? Mas é claro que com o Bitcoin nessa tendência de queda de curto prazo, a possibilidade do Bitcoin chegar nesse 75 aqui existe sim, já que 74 foi o último topo, né? Quem sabe retestar o último topo, do jeito que as coisas estão aí, com a watchlist vermelha igual a minha camiseta todo dia. E esse pessimismo pode ser sim que isso aconteça, porém você tem que entender que os preços já estão muito, muito esticados, principalmente Bitcoin, tá? E isso quer dizer que a gente não vai ter quedas? Pode ser até que a gente continue tendo quedas, mas ficar abrindo short aí uma hora dessa, isso que eu quero dizer, ficar abrindo short, alavancando, apostando na queda do Bitcoin, tá muito arriscado, porque a qualquer momento a gente pode ver o Bitcoin corrigindo para cima, minimamente corrigindo para cima, né? E dependendo do movimento que ele fizer, ele pode até engatar uma nova tendência de alta aí a qualquer tempo. Apesar de que dificilmente quando a gente entra em medo extremo, como a gente tem o mercado nesse momento, a gente volta em V, assim, naquela recuperação dramática, né? Normalmente a gente precisa acumular um pouco mais, e esse é um processo que leva algumas semanas, né? E bastante gente está acreditando que o Bitcoin pode cair lá para o nível dos $62 mil lá na Cauchy, que é um mercado preditivo, tipo Polymarket também, né, investidores? Aí a gente não sabe qual a qualificação dessas pessoas que estão fazendo essas apostas, né, exatamente, se são caras que realmente conhecem o mercado, ou sei lá, não sei. Se o Bitcoin vai nesses níveis de preço aqui, certamente os investidores seriam levados à loucura, já que ninguém tem caixa infinito, né, investidores? O caixa que eu fiz com as vendas que eu tinha feito há algumas semanas também já está esgotando, tá? Pelo que eu estava vendo aqui do meu saldo, eu tenho praticamente um saldo para mais uma compra importante. Ou eu particiono isso em comprinhas ainda menores, mas enfim, para entrar com uma posição importante no mercado, eu tenho só mais uma oportunidade também. E aí vou segurar por mais algum tempo esse capital, porque, enfim, ou eu posiciono ele em um momento de dor ainda mais profunda, ou eu pego um momento um pouquinho mais favorável com o preço já se recuperando, né? O que não é um mau negócio. Pelo menos na minha gestão, isso é a maneira com que eu interpreto o que eu devo fazer com o meu dinheiro, tá? A estratégia dos outros aí vai de cada um, né? O Kim Yong-ju disse que se você está vendendo Bitcoin agora, provavelmente você é um noob, tá? Provavelmente você é uma sardinha, né? Ele até fala que as correções de 30% no Bitcoin são absolutamente comuns em um ciclo de alta, e ele estava até bravo aqui com o pessoal da Arcan, que está fermentando aquelas informações de que as gestoras de ETF estão vendendo, né, estão vendendo Bitcoin. É claro que elas têm que vender Bitcoin porque está tendo saída de Bitcoin nos ETFs, né, investidores? Vou mostrar para vocês aqui já. A BlackRock, que adicionou o seu próprio ETF de Bitcoin no seu portfólio modelo pela primeira vez, e eles deixaram claro que dentro desse portfólio modelo eles abriram um espaço para uma alocação entre 1% e 2% de Bitcoin. Porém, o que a gente tem tido é saída de capital, né, nos ETFs, nos principais ETFs de Bitcoin da Bolsa Americana, contribuindo para essa pressão, né, vendedora. A gente teve um dia de outflow bem forte aqui, um saldo de menos 937 milhões. Acho que uma saída recorde, né, investidores? Quase $1 bilhão saiu dos ETFs de Bitcoin somente no último dia 25. Os ETFs de Ethereum nos últimos dias também não estão muito diferentes, tá? Olha lá. Experimentando saídas, o último dia de inflow foi o dia 19 de fevereiro. Então, um prato cheio aqui para todo tipo de narrativa pessimista, né? Já que todos os indicadores que a gente vai olhando são indicadores que vão reforçando realmente um viés mais dramático para o mercado em função dessas saídas de capital e dessas quedas que estão rolando no preço dos ativos, liquidações fortes que estão acontecendo, né? Isso nesse momento não é uma exclusividade do mercado de criptomoedas, não. Olha lá, o mercado tradicional também está em medo extremo, 17 pontos no indicador de medo e ganância do S&P, do principal índice de ações da Bolsa Americana. Nasdaq também está passando por uma fase meio complicada. O mercado não se animou nem mesmo com
o balanço da NVIDIA que saiu, olha lá, NVIDIA segue com domínio absoluto no mercado de inteligência artificial, com crescimento acelerado e margens robustas. No Guidance, a NVIDIA projeta 43 bilhões em receita para o próximo trimestre, acima do consenso do mercado, que era de 42 bilhões, né? Então, um balanço que por muitos foi considerado positivo, mas que não se refletiu positivamente na Nasdaq, né, investidores? Que vai atingindo também aqui, olha o drama que está sendo esse momento de mercado. Mercados quase como um todo sofrendo quedas aí, e Nasdaq hoje amargando uma queda de 0,5% e entrando também em um território de sobrevenda aqui no índice de força relativa, né? Veja que ela está rompendo, ela nesse momento está ainda enfrentando, mas querendo romper, ó, querendo colocar o primeiro candle do diário totalmente abaixo dessa linha de tendência de alta que a gente tem aqui já de longo prazo, uma linha de tendência de alta que começou lá em outubro de 2022, né? De repente um rompimento aqui pode até catalisar quedas um pouco mais importantes, né? Seguir acompanhando para ver como é que vai desenrolar essa situação aqui no índice Nasdaq, principal índice de ações de tecnologia do mundo. E a gente tem também o S&P rompendo para baixo aqui, aquilo que foi uma linha de tendência de alta com alguns toques. Essa linha de tendência de alta a gente consegue ver melhor no 4 horas, mas ela já está querendo romper para baixo aqui também. Porém, os mercados muito próximos desse ponto de exaustão, né? Quando a gente observa o índice de força relativa, que no S&P também já está quase sobrevendendo aqui, né? Esse indicador tem uma relação muito boa com os bons momentos para você se expor no mercado tradicional, tá? Funciona no mercado cripto? Funciona também, mas é que o índice de força relativa e vários outros indicadores foram criados tendo como base a volatilidade e a dinâmica de preços do mercado tradicional. Então veja que quando a gente entra em cenários de sobrevenda ou muito perto disso, a gente começa a ver o S&P se aproximando ou começando a formar fundos, tá vendo? Ó? Só olhando esse bull market aqui, ó, só teve uma falha no índice de força relativa, que foi essa aqui, ó, que ele teve ainda uma quedinha, caiu um pouquinho mais só aqui, né? Ele caiu só um pouquinho mais. E ainda assim a gente teve uma divergência de alta, né? Ou seja, o indicador deu um sinal aqui, né? E aí a gente vai mais uma vez caminhando para esse território de sobrevenda, tá? Um pessimismo muito grande que em vários momentos do mercado é justamente aquele combustível para a gente ver a reversão nessas tendências de baixo e de curto prazo para os ativos voltarem a se projetar para cima, né, investidores? Não existe, esse negócio de queda infinita não existe, tá? E nem alta infinita também. Em algum momento a gente vai ver os mercados arrefecendo essa queda e formando aqui um fundo local para que eles possam voltar a se projetar, né? Ainda que no curto prazo, nesse curtíssimo prazo, vejam a tendência aqui é de baixa. Então é importante particionar aí os aportes, quem tem capital para fazer aporte, não chegar comprando tudo de uma vez, porque você não sabe se o preço de hoje vai ser o melhor preço considerando todo esse resto de ano que a gente tem, entendeu? Que é praticamente o ano inteiro ainda, né? E hoje a gente teve dados de inflação que foram divulgados pelo índice PCE, né, inflação americana, que vieram em linha com o esperado. Quando a gente olha o anual, a gente, por mais que teve o dado vindo em linha com o esperado, ele representa uma queda em relação à inflação que a gente tinha, que foi medida em janeiro, né? Existe uma expectativa do mercado de que essa inflação vá arrefecendo agora em março, abril, maio, porque janeiro e fevereiro normalmente a gente tem um reflexo da demanda de fim de ano, né? A turma normalmente costuma gastar mais dinheiro em fim de ano, né? Não sei vocês, eu gasto mais dinheiro em fim de ano porque eu dou presente pra galera, eu vou viajo mais, passeio mais, compro uma coisa ou outra, que até come mais, né? Então isso gera uma demanda inflacionária. E aí vai chegando março, abril, a poeira vai baixando, né? E aí a gente retornou então para os patamares lá de agosto do ano passado, quando a gente olha o indicador PCE, né? Julho do ano passado, enfim. E isso também mexeu com a expectativa de juros, né, investidores? Que o mercado volta a olhar para uma hipótese de 3 cortes de juros, né? 3 cortes de juros para este ano, né? Então, os dados foram interpretados positivamente pelo mercado, mas sem impactar os preços nesse curto prazo, né? O Michael Saylor falou: venda um rim se você precisar, mas
não venda o Bitcoin, mantenha o Bitcoin. O Michael Saylor, que tá repercutindo aí, as pessoas que têm falado que a MicroStrategy vai ser liquidada e que não sei o que, estão falando besteira. Essa que é a grande realidade, tá, investidores? Muitas pessoas realmente não pensam. Elas são do tipo, oh meu Deus, a MicroStrategy será liquidada. Cara, o Bitcoin pode ir a $1, nós não seremos liquidados. Nós apenas compraremos todos os Bitcoins se ele chegar a $1. E então ele subirá de novo. Michael Saylor, um permabull no Bitcoin, né? E a SEC segue rejeitando ou abrindo mão de todas as ações judiciais contra empresas ou instituições, fundações que desenvolvem o mercado cripto, né, investidores? Olha lá, a SEC entrou com um pedido de demissão voluntária em seu caso contra a Coinbase, a agência também retirou processos contra a Consensys, Robinhood e Gemini nos últimos dias. Isso aqui acho que veio, não sei se veio fora de ordem, mas enfim, é um mapa de como está a tramitação da reserva estratégica por estados americanos. Olha só, a gente já tem mais estados americanos discutindo uma proposta de adoção de Bitcoin como reserva estratégica. Essa não é a reserva federal, é a reserva estadual, é a reserva do estado. A gente, provavelmente nos Estados Unidos, vai ter a reserva federal e a reserva dos estados, ou seja, é mais demanda ainda para o Bitcoin, né? E aí os estados cinza são os estados que não tiveram propostas ainda, então como a gente pode ver no mapa, a gente tem mais estados discutindo do que propriamente ignorando essa pauta, né? E a Uniswap integra o Pix do Banco Central do Brasil e vai permitir converter cripto direto para reais. Olha só, muita gente tem a necessidade, muitas vezes, de converter para real, né, investidores? Se você não tem essa necessidade, se você não vai usar a moeda, cara, não converta para essa shitcoin chamada real. Essa que é a realidade. Só converte para real aquilo que é realmente necessário, tá? E aí a Uniswap, uma das maiores corretoras descentralizadas do mercado de criptomoedas, anunciou nessa sexta, dia 28, uma integração com o Pix e vai permitir a conversão de criptomoedas diretamente em reais pela plataforma. A solução também vai permitir a compra de criptomoedas com real, né? Isso aqui é realmente interessante, né? Não vai precisar fazer todo aquele trâmite com a shitcoin brasileira para você conseguir transacionar dentro da Uniswap. Tô curioso para saber como que o governo brasileiro vai reagir a esse movimento da Uniswap, né, investidores? Cenas dos próximos capítulos, né? E olha lá que beleza, essa aqui é uma novidade, tá? Para os meme coiners. O Ronaldinho Gaúcho, investidores, acabou de alertar o mercado, falando pra galera ficar de olho aberto, porque ele não tem nenhum token, nenhuma meme coin oficial, tá? Porém, ele falou, ó, fica ligado aí, porque logo, logo vai ter uma grande novidade rolando, tá? Então, provavelmente a gente vai ter aí uma meme coin do Ronaldinho Gaúcho, teremos, então, um rug pull brasileiro, brazuca. Olha só, investidores, como o mercado vai evoluindo na direção certa, na direção do desenvolvimento, na direção da descentralização e da liberdade econômica, né? Só que não, né, investidores? Olha lá, a meme coin do Donald Trump derreteu mais um pouco, lá, foi parar em $12. Tinha alguns canais importantes aí hypando isso aqui. E quando ela estava subindo 120% no dia, eu estava falando, gente, toma cuidado com isso, porque isso aí vai causar muita dor. E aí, óbvio, né, investidores, fui criticado e olha aí o resultado. A gente já sabia que ia dar nisso, né? E olha lá, o Scott Pippen, The Last Dance. Vocês assistiram The Last Dance? Ele publicou isso aqui, ó lá. Basicamente a demanda, né? A fila por Bitcoin a $109 mil e a fila por Bitcoin em $80 mil, né? O Scott Pippen, que é um ex-jogador de basquete, que é o parceiro do Michael Jordan. O Michael Jordan já falou que ele não seria quem ele é se não fosse o Scott Pippen. Essa história é contada na série The Last Dance, lá no Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, vocês que gostam de esportes. Eu também publiquei, eu gosto dessas publicações também, né, investidores? Eu publiquei essa daqui, ó, lá em 15 de novembro de 2022. O Bitcoin estava $16 mil, né? Hoje a galera já tá sonhando em comprar Bitcoin a $70 mil, né? Novamente. Bitcoin a $69 mil já é barato de novo, mas naquela época a gente tinha um preço ainda melhor. Aí eu publiquei isso aqui, ó lá, não siga a manada quando for investir em Bitcoin.
Hey, bons tempos em que o Bitcoin estava aqui na casa dos 16 mil dólares, né? Eu lembro que... quando eu vejo essa foto, eu lembro de um amigo meu, o Maicon, que deu all-in em Bitcoin nesse momento aqui. Lá naquela época eu já tinha canal aqui, eu cheguei a comentar que eu tinha um amigo que tinha feito isso, aí veio aquele monte de moralista da estratégia dos outros, né, investidores? É o comentarista da estratégia alheia. Não, pipipipipipipipi, que isso é errado, que isso é dar all-in é loucura, tá sendo sardinha, tá fazendo loucura, se cair mais vai perder a oportunidade. Eu realmente fiquei perplexo quando constatei que meu amigo tinha dado all-in no fundo do Bitcoin, no fundo cíclico do Bitcoin, né? Vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui pela primeira vez se inscreverem, ativarem o sininho de notificações, para vocês seguirem acompanhando as nossas análises de comportamento de preço, análise de mercado, de fundamentos do Bitcoin, de todos os outros criptoativos que eu compartilho por aqui. Junte-se aos mais de 47.253 investidores que acompanham as nossas análises, e seguindo o canal você vai estar bem informado sobre tudo o que está acontecendo e vai ter a condição de tomar boas decisões. Estou sempre compartilhando a minha opinião, a minha visão e as minhas leituras por aqui, certo? E se o Bitcoin fechar esse candle no diário hoje, assim, investidores, é uma boa configuração, tá? Depois de fortes quedas, normalmente o Bitcoin forma fundos locais ou até fundos mais importantes com candles dessa configuração, tá? Com bastante pavio, ó. Pode ver aqui, ó. Aqui foi assim, aqui nem tanto, né? Mas aqui ele não renovou a mínima, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui teve pavio também, bastante pavio inferior. Aqui, ó, teve bastante pavio inferior, ele não rompeu para baixo, né? Aqui, ó. Famoso martelo, né? Olha aqui, ó. Bastante pavio inferior. Então, não que dos males seja o menor, né? Mas, pelo menos, o Bitcoin está fechando um candle com uma configuração um pouco melhor, né? Seria pior se ele fechasse isso aqui nas mínimas de hoje. Vamos ver, tem ainda 5 horas de negociação. Amanhã tem análise nova no canal. Inscreva-se, deixa o like se você gostou do vídeo, para seguir acompanhando esse reality show, essa série de Netflix, essa série da vida real, que é ter exposição no mercado de risco, no mercado mais arriscado do mundo, mercado de criptomoedas. Forte abraço a todos e até a próxima.